Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia 2023. Não se esqueça, cultura, conhecimento e espiritualidade. Olha a leitura de hoje acontecendo no livro de Gênesis, capítulos 25 ao 28. Lembrando, você pode acompanhar a sua leitura por aqui ou baixar o plano anual aí nos links do vídeo e do podcast também. E hoje, duas datas vão nortear as nossas reflexões. A primeira é o Dia da Liberdade de Culto, que foi instituída para o dia 7 de janeiro, por conta da primeira lei no Brasil que abordou este assunto. E essa lei foi promulgada lá em 7 de janeiro de 1890. A segunda data é o Dia do Leitor, instituída em 1928. O tema para nossa reflexão está aí na sua tela? Acompanha comigo. A leitura da Bíblia nos ensina acerca do verdadeiro Deus, o único que deve ser adorado. E a inspiração bíblica para a nossa reflexão é 1 Timóteo 4,13, uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Muito bem, então com esse tema, a leitura bíblica nos ensina acerca do verdadeiro Deus, o único a ser adorado, e pensando nas duas datas, o Dia da Liberdade de Culto e o Dia do Leitor, vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas espirituais. O dia da leitura nos leva a lembrar, nos faz lembrar uma das práticas mais simples que o cristão poderia ou pode realizar em prol de si mesmo. A leitura bíblica, a leitura das Escrituras. Alguém disse o seguinte, eu digo alguém porque eu não me lembro quem é que escreveu e nem consegui achar quem escreveu essa frase. O hábito da leitura é importante para exercitar as capacidades de comunicação, interpretação e de cognição das pessoas. E essa é uma verdade que vale tanto para a vida comum quanto para a vida espiritual. A leitura bíblica traz diversos benefícios para a vida do cristão. Vou enumerar aqui para vocês apenas 7, sem se aprofundar neles. E quais são esses 7? Primeiro, ela nos tornará cristãos mais fortes. A palavra de Deus é alimento, então ela vai fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, no nosso dia a dia com Deus, nosso dia a dia nesse mundo. Segundo, ela nos dará certeza da salvação. Ora, se eu estou andando conforme a palavra e conforme aquilo que Deus desenhou para a minha vida, então eu tenho certeza que quando chegar o dia final, eu estarei no reino dele. Terceiro, ela nos dará confiança e poder na oração. Ora, a palavra nos traz conhecimento de Deus. Então, quando eu orar, eu saberei exatamente com quem estou falando. Quem é que pode ou não atender os meus pedidos. Quarto, a purificação dos pecados. Tem um versículo muito conhecido, que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, ela nos ajuda a nos afastar dos nossos erros. Quinto, ela produzirá paz, pelo simples fato da minha vida estar alinhada com Deus. Então, a paz que vem de Deus vai invadir a minha vida, num sentido completo, corpo, alma e espírito. 6, ela nos capacitará a testemunharmos da nossa fé. Nós teremos conhecimentos, argumentos para responder a qualquer um que nos questionar quanto à razão da nossa esperança. E por último, 7, será uma garantia de sucesso e nos orientará nas decisões da vida. A promessa que Deus fez a Josué, se ele andasse conforme essa palavra, ele teria sucesso em tudo o que ele fizesse. Ele saberia como decidir os rumos da vida dele e do povo de Israel. Alguns benefícios somente da palavra de Deus. Queridos, e o povo de Deus devia ser o primeiro a celebrar o dia do leitor. Não é à toa que Israel é conhecido como o povo do livro. Eles priorizam a leitura, maiormente a leitura dos textos sagrados. Agora, quanto ao Dia da Liberdade de Culto, nós sabemos que ela é uma realidade em diversas nações.
Algumas pessoas veem na liberdade de culto uma conquista. Por quê? Porque ela ameniza os conflitos religiosos. No entanto, as Escrituras são claras em dizer que existe apenas um Deus verdadeiro, o único que deveria ser adorado. Essa é a realidade, e qualquer leitor sensato da Bíblia vai chegar a essa mesma conclusão. Os conflitos provocados pela religião deixam muito claro que ela não tem origem nem em Deus e muito menos nas Escrituras. Porém, esse problema será resolvido somente quando, conforme bem profetizou Isaías, a terra se encher do conhecimento de Deus. Até que isso aconteça, cabe a nós continuar lendo a palavra de Deus, anunciando a Cristo, apesar dos riscos e conflitos que nós corremos ao fazer isso. Está certo? Então, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Lembre-se disso. Não permita que ninguém o constranja ou force você a abandonar aquilo que você crê, aquilo que você faz em relação a Deus. Nós temos liberdade para fazer isso. Nunca deixe de ler a palavra, porque com o conhecimento de Deus você será capaz de permanecer em pé e firme diante de qualquer circunstância, ainda que um dia seja tirada essa liberdade de culto. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E chegamos ao momento de oração. Hoje eu quero orar então por duas coisas, pensando nessa situação. Primeiro, orar para que Deus nos desperte para a leitura, desperte os filhos dele para a leitura da palavra, desperte lideranças para restaurar na Igreja de Cristo departamentos que estão desaparecendo, escola bíblica, por exemplo. Orar para que continuemos tendo a liberdade de buscar a Deus, a liberdade de falar de Jesus, apesar da oposição, apesar da luta das trevas contra as nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado que o Senhor tem guardado nossas casas, nossas famílias, nossas igrejas, nossos líderes, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo nosso trabalho, pelos estudos, enfim, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, desperta em nossos corações, desperta na liderança, Senhor, desperta nos teus filhos a necessidade, Pai, a importância deles ler, de estudar, de meditarem na tua palavra, meu Deus. A tua igreja tem sido tão frágil, Pai. Os teus filhos estão sendo facilmente levados por tantos enganos, porque não conhecem a tua palavra. Então que haja um reavivamento no sentido de estudar, ler, meditar nas Escrituras. E Pai, nós oramos também que o Senhor nos proteja, que nunca seja tirada a nossa liberdade de buscar o Senhor, de falar do Senhor neste mundo, meu Deus. Até que a terra se encha do teu conhecimento, que nós possamos permanecer fiéis, em nome de Jesus. Que nós tenhamos um dia abençoado na tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa reflexão, nosso momento de oração. E amanhã, Leal de Leitura Bíblica, está aí na sua tela, é só conferir. Gênesis capítulos 29 ao 32. Leia ou acesse o podcast do Pastor Fábio e ouça as Escrituras. Os links estão aí no vídeo ou no podcast. E como temos pedido aqui todos os dias, nos apoie da maneira mais simples, o que é inscrever-se no canal, curtir as meditações, comentar e principalmente, se abençoa a sua vida, compartilhe, tá bom? Você também pode adquirir os nossos materiais, veja aí na sua tela alguns exemplos, um estudo sobre dons, comentários bíblicos e muitos outros que você encontra ali na Amazon. E tem lançamento novo chegando, a minha nova série de ficção. Já já eu falo mais sobre ela, tá bom? E se quiser nos ajudar de maneira mais direta, tá aí também a nossa chave Pix. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.